E aí eu queria ministrar algo para vocês que o Senhor tem falado no meu coração esses dias, né, de, de quarentena. E é sobre Noé que eu queria falar com vocês. E eu queria que você abrisse sua Bíblia e deixasse sua Bíblia aberta aí no seu colo, que a gente vai estar lendo outras referências, amém? Gênesis 6, eu queria que você lesse juntamente comigo, livro de Gênesis, capítulo 6, a gente vai ler do versículo 9 em diante, amém? E eu queria pedir para que você ficasse até o finalzinho dessa live, eu tenho certeza que o Senhor vai falar o seu coração. Tenha um pouco de paciência com a gente, porque é a primeira live que a gente está fazendo, né? De forma bem caseira, mas eu creio que o Senhor ele vai ministrar os nossos corações, amém? Então, Gênesis 6, do versículo 9 em diante, fala assim: essa é a história da família de Noé. Noé era um homem justo, íntegro, entre o povo da sua época. Ele andava com Deus. Noé gerou 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. Ora, a terra estava corrompida aos olhos de Deus e cheia de violência. Ao ver como a terra se corrompera, pois toda a humanidade havia corrompido com a sua conduta. Versículo 13. Deus disse a Noé: darei fim a todos os seres humanos, porque a terra encheu-se de violência por causa deles. Eu os destruirei com a terra. Você, porém, fará uma arca de madeira de cipreste, dividida com compartimento e revistas de piche, por dentro e por fora. Faça com 135 metros de comprimento, 22 metros e meio de largura e 13 metros e meio de altura. Aqui no versículo 18 diz assim: mas com você estabelecerei a minha aliança, e você entrará na arca com seus filhos, sua mulher e as mulheres de seus filhos. Faça entrar na arca um casal de cada um dos seres vivos, macho e fêmea, para conservá-los vivos com você. Versículo 22. Noé fez tudo exatamente como Deus tinha ordenado. Noé fez tudo exatamente como Deus havia ordenado. Essa história de Noé é uma história bastante conhecida, né? Principalmente quando a gente é criança, na infância, a gente escuta muitas historinhas sobre Noé. Tem muito livrinho sobre Noé, né? Aqueles livrinhos bem ilustrados, aquela arca bonitinha, aqueles animais coloridos. Mas se nós formos pensar, queridos, na realidade, como foi para Noé construir a arca, não foi exatamente assim como a gente aprende na EBQ, né? Como a gente vê naqueles livrinhos ilustrados. Imagine você que Deus está no céu e ele está triste com a humanidade, porque há muita violência, porque há muita perversidade, há muita imoralidade, há muito pecado, e o Senhor olha para a terra e não tem ninguém, né? Ninguém justo, somente Noé. E o Senhor decide, a partir de Noé, criar uma nova geração, né? Destruir todo mundo e, a partir de Noé, fazer uma aliança e criar uma nova geração. Então, qual é o plano de Deus? O plano de Deus é fazer com que Noé construa uma arca, né? Coloque um casal de cada animal dentro da arca, juntamente com seus filhos, sua esposa e suas noras. E assim o Senhor Deus ordena para Noé. E ele, querido, ouvindo o que o Senhor fala, Noé começa a colocar em prática, né, aquilo que o Senhor pediu para ele. Agora eu quero que você, aí na sua casa, imagine comigo. O Senhor dá uma ordem para Noé. Tem uma madeira específica, tem um tamanho específico, tem todo um padrão que o Senhor pede. Noé, ele tem que ir atrás dessa madeira cipreste, né? Ele tem que ir aonde tem essa madeira. E para tirar essa madeira, ele tem que ter ferramentas, né? Então, imagine só, para Noé tirar a madeira do meio da mata, ele tem que ter as ferramentas. Então, Noé, antes de tirar a madeira, ele prepara as ferramentas. Porque tem que ter um teçado, tem que ter um serrote, tem que ter um martelo, tem que ter toda uma ferramenta, né, para preparar aquela arca. Então, Noé ele se prepara para poder tirar a madeira e depois preparar a arca. A Bíblia diz, queridos, que foram em torno de 120 anos. Isso mesmo que você está ouvindo. 120 anos para construir a arca. Foram 120 anos de trabalho. 120 anos Noé indo, né,
né, trabalhando todos os dias, 24 horas ali pensando naquele projeto de Deus, naquilo que o Senhor tinha dado para ele, a visão que o Senhor tinha dado para ele. Imagine Noé entrando no meio da mata, procurando a árvore que o Senhor pediu, derrubando aquela árvore, cortando a madeira, tirando a madeira, botando para fora, levando para o local exato que o Senhor havia pedido para Noé, preparando tudo, né, que o Senhor havia determinado. Alguns teólogos dizem que a arca ela teria o tamanho de um campo de futebol e a altura de um prédio de 4 andares. Imagine você, um homem, construir um barco, né, uma arca do tamanho do estádio de futebol e da altura de um prédio de 4 andares. Então, esse foi o trabalho de Noé, né, de preparar o betume, de fazer tudo. Agora, imagine as pessoas olhando para Noé. Imagine os vizinhos de Noé, imagine as pessoas da cidade de Noé, vendo Noé construindo aquela arca, dia por dia trabalhando, de manhã cedo, o sol estava nascendo, Noé estava indo lá trabalhar, o sol estava se pondo, Noé estava trabalhando. Imagine as pessoas rindo de Noé. A Bíblia não diz que as pessoas debocham de Noé. A Bíblia não diz que as pessoas elas começam né, a mangar de Noé por causa disso, mas nós vamos supondo que isso aconteceu. Por quê, pastora Lígia? Porque foram 120 anos. Foram 120 anos construindo algo, queridos, que não acontecia, que as pessoas não viam. 120 anos trabalhando ali, obedecendo algo que o Senhor tinha pedido para eles, e aqueles homens eles eram incrédulos. Como acreditar que aquele homem estaria construindo um barco tão grande? Para quê? Já viu se passado décadas e décadas e décadas e nada de chuva, nada de temporal, nada de dilúvio, né? É como se Noé tivesse desacreditado ali na cidade dele. As pessoas, né, não viam mais crédito em Noé. Porque a Bíblia diz que se passaram 120 anos, queridos. Noé tinha que construir algo resistente, com durabilidade, confortável, porque estaria lá não só os animais, mas estaria a esposa dele, estaria os filhos dele, as suas noras. Então tinha que ser um lugar que resistisse às altas ondas, que resistisse às chuvas fortes, tinha que ser um lugar que resistisse, sabe, se batesse alguma pedra, alguma montanha, né? Tinha que ser algo de durabilidade, resistente e confortável. Um projeto vindo do céu para um homem aqui na terra. E aquele homem executou com excelência, né? Ele executou com exatidão aquele projeto. Eu queria ler com vocês no livro de 2 Pedro, se você não está com a sua Bíblia aí, mas você pode anotar, o livro de 2 Pedro, no capítulo 2, fala também de Noé. Eu peguei algumas referências aqui na Bíblia, fora Gênesis, que fala de Noé, 2 Pedro, capítulo 2, versículo 5. Se você estiver com a sua Bíblia aí, quiser acompanhar. 2 Pedro 2,5 diz assim: Ele não poupou o mundo antigo, quando trouxe o dilúvio sobre aquele povo ímpio, mas preservou Noé, pregador da justiça, e mais 7 pessoas. O livro de 2 Pedro chama Noé de pregador da justiça, né? Ele descreve Noé como pregador da justiça. O que significa isso, pastora Leijoy? Noé, ele ficava com o alto-falante pregando: olha, Deus está vindo e vai matar todo mundo. Olha, vai vir uma grande chuva e todo mundo vai morrer. Não, queridos. Noé, ele foi conhecido como pregador da justiça, porque Noé, enquanto construía aquela arca, o serviço de Noé pregava, o serviço de Noé falava, o trabalho de Noé ecoava para aquelas pessoas que estavam naquela cidade. Aquelas pessoas estavam vendo aquela construção, elas estavam vendo uma pregação. Por isso que 2 Pedro chama que ele é um pregador, né, da justiça. Ele foi chamado um pregador da justiça. E eu entendo com isso, querido, que o melhor sermão da minha e da sua vida não é aquele que eu ouço, é aquele que eu vejo, né? Noé não pregou com palavras, Noé pregou com serviço. 120 anos de pregação, foi isso mesmo. 120 anos, quando Noé levantava uma madeira, queridos, quando Noé pregava um prego, quando ele colocava uma viga, quando ele fechava com betume ali, ele estava pregando aquelas pessoas que o juízo de Deus estava vindo. Noé pregou com seu serviço.
Noé não pregou com palavras, queridos. Noé não pregou com mensagem dita, né, audível, mas com uma mensagem que foi vista por todos. A melhor pregação é aquela que eu vejo, é o testemunho, é o serviço, é aquilo que eu digo assim, eu posso seguir o exemplo dele, eu posso seguir o exemplo dela, porque a vida dele é uma mensagem, a vida dele é uma mensagem. Então a vida de Noé foi uma mensagem. Noé foi pregoeiro da justiça, porque ele fez uma arca durante 120 anos, e todo mundo que passava por ali via, o juízo de Deus estava vindo, o juízo de Deus estava chegando, e todo mundo que passava por ali via aquelas madeiras amontoadas, elas tinham entendimento que algo ia acontecer, mas elas não acreditavam, queridos. Elas não acreditavam. Vamos parar um pouco nesse ponto que eu quero falar com vocês sobre isso. A minha mensagem, a sua mensagem, é aquela que nós vivemos, não aquela que nós falamos. Amém? É aquilo que eu vivo e a minha vida. O meu serviço fala mais do que as minhas palavras. O meu trabalho na obra de Deus fala mais do que as minhas palavras. Aquilo que eu faço, sabe? Aquilo que eu faço, ele tem eco. Aquilo que eu faço tem voz. Aquilo que eu faço tem voz para as pessoas. Eu posso estar de boca fechada, sem dizer nada, mas o meu serviço fala. Noé foi pregoeiro da justiça porque ele trabalhou 120 anos e as pessoas viam a longa distância, viu aquela arca, porque era algo nunca visto naquele lugar, era uma coisa muito grande, muito colossal. Imagine um barco de 4 andares, mais ou menos, do tamanho de um campo de futebol. As pessoas de longe, elas viam aquela arca. E, com certeza, Noé foi muito criticado. Com certeza, Noé foi muito humilhado. Com certeza, as pessoas passaram por lá. Enquanto Noé estava lá em cima no andaime de madeira, batendo, puxando madeira com corda, pegando os pregos, preparando. Com certeza, as pessoas riram muito. Eu fico imaginando as pessoas botando a mão na cintura, olhando para cima e dizendo assim: e aí, Noé, quando é que vem esse dilúvio? Cadê esse Deus que diz que vai matar todo mundo? E aí? Quando é que isso vai acontecer? E Noé, queridos, caladinho, construindo a arca, ele pregou com o seu serviço. A minha palavra hoje, nesse momento, pregue com o seu serviço. Pregue com o seu trabalho, pregue com a sua vida, sabe? Pregue com aquilo que você faz, mesmo que você não use palavras. Aí a Bíblia diz, queridos, que chegou o dia, a arca está pronta. Chegou o dia que o Senhor chega para Noé e diz assim: olha, entre você e sua família. Entre você e sua família dentro da arca e os animais. Sabe o que é interessante aqui que eu aprendo também na história de Noé? É que Noé não foi no meio da mata, não foi lá no meio da floresta pegar animal por animal. A Bíblia diz que os animais vieram até a arca para entrar. Sabe o que eu aprendo com isso? Tem coisas que eu faço, que eu tenho que fazer, é a arca. Mas tem coisas que Deus executa, que é a vinda dos animais para entrar naquela arca. Aprenda isso, queridos. Tem coisa que o Senhor vai pedir para você fazer, mas tem coisas que Ele mesmo vai fazer. Então, Noé ficou com a parte de construir a arca e trazer os animais para entrar lá dentro. O Senhor trouxe eles. A Bíblia diz, lá no livro de Gênesis, que os animais vieram até a arca e entraram. Amém? E depois que eles entraram na arca, começou a chover? Não começou a chover. Depois que eles entraram na arca, eles ficaram mais 7 dias. É isso mesmo. Mais 7 dias dentro da arca, sem nenhuma gotinha de chuva. Sem nenhum pingo cair do céu. 7 dias lá dentro. Toda a família de Noé, com os animais, todo mundo lá dentro da arca, né? Nenhum barulho de chuva, nenhum trovão, nenhum raio. Eu fico imaginando Noé lá dentro trancado, porque a Bíblia diz que quando Noé entra com sua família e os animais, o Senhor fecha a porta, né? Eu fico imaginando Noé lá dentro da arca trancado, no primeiro dia, segundo dia, as pessoas começam a andar perto da arca gritando: Noé, tu tá aí dentro? Ei, Noé, como tá sendo aí dentro? Rapaz, deixa de besteira. O sol tá brilhando, o céu tá azul, não tem chuva nenhuma. Agora imagine o terceiro dia, nada de chuva.
E as pessoas indo lá fora rindo, zombando. Quarto dia, quinto dia, nada de chuva. Sexto dia, fico imaginando os filhos de Noé lá dentro, já, pai, será que isso é verdade mesmo? O senhor ouviu direito? Pai, o senhor tem certeza que o senhor ouviu direito? A gente tinha que entrar agora, esse é o tempo que a gente tinha que entrar. Imagine, queridos, sexto dia, nada de chuva. Mas a Bíblia diz que no sétimo dia, já percebi que Deus gosta do número 7, Deus gosta do número 40. No sétimo dia, a Bíblia diz que as comportas do céu foram abertas e chuvas torrenciais caíram sobre aquele lugar. E foram 40 dias e 40 noites de chuva, você conhece a história. 40 dias e 40 noites de chuva sem cessar. A Bíblia diz que as águas subiram 7 metros acima das montanhas. 7 metros acima das montanhas. Sabe quanto tempo que eles foram dentro da arca no total? 371 dias dentro da arca. 371 dias. Imagine quando começou a chover, imagine quando começou a alagar tudo, os rios encherem, imagine quando começou tudo, né? As pessoas morrerem afogadas. Imagine agora a família de Noé lá dentro, imagine as noras de Noé, porque a família dela estava do lado de fora, estava pai, estava mãe, estava irmão, estava sobrinho. Imagine, elas estavam lá dentro daquela arca, junto com Noé, seus esposos, mas estavam com o coração enlutado. Né? A chuva está caindo lá fora, mas lá dentro a vida continua. A vida precisa continuar. Agora você imagine comigo a rotina da família, porque não foi só construir uma arca, tá chovendo lá fora, oba, vamos atar uma rede, agora a gente vai deitar aqui, né? Abrir um refrigerante, comer uma pizza, vamos colocar no micro-ondas aqui um lanche, vamos balançar na rede, esperar a chuva passar. Não, queridos, não foi isso. A família de Noé ficou esse tempo todo dentro daquela arca, cuidando não só deles, como dos animais. Era um trabalho de zoológico. Eles tinham que alimentar todos os animais. Eles tinham que manter a higiene daquele lugar. Eles tinham que tirar o excremento e lavar a urina dos animais todos os dias. Imagine subir e descer a escada, porque aquela arca ela tinha 3 andares. Imagine subir e descer a escada todos os dias. Imagine preparar comida dentro da arca. Você já parou para pensar nisso? Será que tinha uma lareira lá dentro? Tinha um fogo? E como que administraria um fogo dentro da arca com cuidado para não pegar fogo em nada, para não incendiar? Como que era preparar comida dentro da arca? Você já parou para pensar nisso? Fazer as necessidades fisiológicas, cuidar dos animais, alimentar, limpar, manter a higiene. Eu acredito que a fragrância dentro da arca não era boa, né? Não tinha um cheirinho agradável, com certeza não. Imagine os conflitos familiares, né? A esposa de Cã brigando com a esposa de Sem, a esposa de Jafé sem falar com Noé. Imagine os conflitos que existem, né, nas famílias. Ah, porque naquela época não existia. Existia, queridos. Onde tem homem tem conflito, onde tem pessoas, cada mente é um mundo diferente, é uma forma de pensar. Então, eles tinham que administrar o conflito e estar no isolamento sem poder sair daquela arca. Né? Não era uma férias. Eles não estavam de férias. Eles estavam numa situação de buscando sobrevivência. Né? Buscando uma sobrevivência para eles. Então, era serviço, era treinamento ali, sabe? Era paciência, né? Mais de um ano dentro daquela arca, enfrentar o isolamento, enfrentar a dor das noras de Noé que estavam enlutadas lá dentro porque perderam tudo, perderam toda a família, né? Imagine como que ia viver dentro da arca. Mas quando eles abriam a janelinha que tinha lá em cima para jogar fora o excremento, as coisas dos animais, eles olhavam para fora e eles viam morte. Só tinha cadáveres, só tinha pessoas, né, corpos boiando lá fora. Então, o melhor é estar dentro da arca, apesar de todos os conflitos, apesar de todo o trabalho que era, apesar de toda a situação difícil de convivência, trabalho de alimentar os animais, de limpar, o melhor era estar na arca.
E a Bíblia diz, queridos, que as águas começaram a baixar, né? E eu queria parar um pouco nessa palavra aqui para falar uma coisa com vocês. Às vezes a gente reclama muito da situação onde nós estamos, né? Às vezes nós criticamos muito, eu vou chutar o balde, eu vou sair, não aguento mais, eu não quero mais ficar aqui, mas é melhor estar na arca, apesar de todo esse trabalho, apesar, sabe, de todo conflito, apesar de toda dificuldade, é melhor estar na arca, onde há preservação de vida, do que sair e ir para um lugar de morte. Não saia da arca. Não põe o seu pé fora da arca. Amém? A Bíblia diz que as águas começaram a baixar. Então Noé envia um corvo para ver se o corvo voltaria, para ver se, né, trazia um sinal de que as águas haviam baixado. O corvo vai, volta, dá voltas e voltas, ele não encontra nenhum lugar para pousar, o corvo volta. E depois de alguns dias, Noé solta uma pombinha, a mesma coisa, a pombinha volta. E aí, na terceira vez, Noé solta uma outra pombinha, né? E aquela pombinha volta com um ramo de oliveira na boca. Inclusive, esse virou o símbolo da paz mundial, uma pombinha com um ramo de oliveira na boca. Foi o que Noé viu, né? Quando aquela pombinha chegou, trouxe um ramo de oliveira na boca, queridos. Noé entendeu que as águas haviam baixado. Aí sabe o que eu aprendo com isso? Quem é oliveira permanece às tempestades. Quem é oliveira resiste às inundações. Quem é oliveira resiste às alagações. Quem é oliveira permanece. Se nós somos a oliveira, estamos na oliveira verdadeira, nós permanecemos mediante as tempestades, mediante, sabe, as alagações, mediante as ondas. Aquela pombinha trouxe um ramo de oliveira. Aquela oliveira, ela permaneceu ali debaixo daquela água. Aquela oliveira, ela foi resistente à inundação. Quem é oliveira verdadeira, está enxertado em Jesus, permanece às inundações. Pode vir águas fortes, Jeremias. Pode vir águas cobrir a sua vida, Silvia. Pode vir tempestade sobre a sua casa. Mas quando as águas baixarem, você vai permanecer. Porque nós estamos arraigados no Senhor Jesus, que é a oliveira verdadeira. Em nome do Senhor Jesus. Nada, nenhuma inundação vai levar você em nome de Jesus. Eu aprendo, queridos, dá para criar uma mensagem só disso, nesse raminho da oliveira, sabe? Estava ali intacta. A árvore da oliveira estava intacta. O Senhor quer nos ensinar sobre isso. Amém? E aí as águas baixaram, a Bíblia diz que as águas baixam. Então o Senhor dá uma ordem para Noé. Quando a terra está seca, o Senhor dá uma ordem para Noé. Noé, agora você pode sair juntamente com a sua família e os animais. Então o Senhor abre a porta da arca, a terra já está seca, e Noé sai com sua família. E uma coisa interessante, queridos, que me chamou a atenção na vida de Noé, foi que a Bíblia diz que quando Noé saiu da arca, Noé não foi correr, né, porque estava muito tempo dentro da arca. Noé não foi dar uma volta para se parecer, porque não aguentava mais a voz da mulher dele. Noé não fez uma viagem para longe da família, não. A Bíblia diz que quando Noé sai da arca, Noé, ele prepara um altar de adoração ao Senhor. Ele faz um sacrifício, um altar de adoração a Deus. A primeira coisa que Noé faz, ele faz um altar a Deus. Noé era um homem temente a Deus, Noé era um homem que andava com Deus. Ele fez isso, ele cria um altar ali, ele prepara um altar e ele adora o Senhor, queridos. É uma forma de agradecer a Deus. Senhor, muito obrigada. O Senhor preservou a minha vida. O Senhor preservou a minha família. O Senhor preservou a minha casa. Queridos, quantas e quantas vezes o Senhor tem nos livrado. O Senhor tem guardado os nossos filhos. O Senhor tem guardado as nossas famílias. O Senhor tem acontecido tanta coisa e o mal não chegou na tua casa. O mal não chegou na tua família. E às vezes nós não agradecemos. Nós não levantamos um altar a Deus de adoração. Nós só dormimos e acordamos sem falar com o Senhor. A primeira coisa que Noé fez foi preparar um altar. Ele preparou um
culto a Deus. Noé preparou um culto de agradecimento a Deus. Obrigada, eu estou bem. A minha família está bem. As minhas noras, as minhas esposas estão bem. Nós resistimos aos dias maus. Nós resistimos à tempestade. Nós resistimos ao dilúvio. Obrigada. Queridos, não se esqueça de levantar um altar ao Senhor de agradecimento. Não se esqueça de levantar um altar ao Senhor de agradecimento pela sua casa, pela sua vida, pela sua família. Pastora Ellen Joy, mas não está indo como eu quero. Mas, queridos, não está indo como você quer. Mas se você está no centro da vontade de Deus, Ele está cuidando de todas as coisas. Ele cuida de todas as coisas. Queridos, Deus é poderoso, Deus é maravilhoso. E eu queria conversar com você, já caminhando, né, para o encerramento dessa mensagem. Eu queria ler com você Hebreus 11, 7. Livro de Hebreus 11, 7. Também fala sobre Noé. Alguns pontos interessantes que eu, estudando sobre Noé, eu anotei, né? Eu fui estudar profundamente a vida de Noé e eu vi alguns pontos que eu achei interessante e eu quero partilhar com vocês. E eu quero trazer isso para a minha vida também. Amém? Hebreus 11, 7. Se você não está com a sua Bíblia, você pode anotar, mas eu vou ler aqui. Diz assim: pela fé, Noé, quando avisado a respeito das coisas que ainda não se viam, preste atenção nisso. Pela fé, Noé, quando avisado a respeito das coisas que ainda não se viam, movido por santo temor, construiu uma arca para salvar a sua família. Por meio da fé, ele condenou o mundo e tornou-se herdeiro da justiça que é segundo a sua fé. O primeiro ponto que eu aprendo sobre Noé. Noé, ele era um homem de fé. Porque ele foi avisado a respeito de coisas que ele não viu. Noé não viu o dilúvio, mas ele acreditou que o dilúvio viria. Isso, queridos, é fé. Noé se preparou para algo que ele não estava vendo. Amém? A fé nos prepara para aquilo que nós acreditamos. Anote isso. A fé nos prepara para aquilo que nós acreditamos. A fé nos prepara para aquilo que nós acreditamos. Aquilo que você acredita, se prepare em nome do Senhor Jesus. Você não está vendo nada. A Bíblia diz que Noé se preparou antes de ver. Ele não esperou vir um sinal do céu. Ele não esperou cair um raio. Ele não esperou, não. Ele simplesmente ouviu a voz de Deus e ele se preparou. A fé me prepara para aquilo que eu acredito, queridos. Acredite no que o Senhor falou para você e se prepare em nome do Senhor Jesus Cristo. Pessoas maduras se preparam, queridos, para as oportunidades. Pessoas imaturas se preparam quando chega a oportunidade. Não, eu tenho que me preparar antes. Antes da oportunidade, eu tenho que estar preparado. Apareceu uma oportunidade para mim, pastora Ellen Joy. Eu tenho que estar lá amanhã, eu vou me preparar. Não, apareceu uma oportunidade para mim hoje. Eu estou preparado, porque eu acredito no futuro que o Senhor tem para mim. Noé, ele acreditou. Noé se preparou, está aqui. A respeito das coisas que não viam, Noé se preparou, queridos. Quem não se prepara para o futuro que Deus disse, não acredita no que Deus disse. Quem não se prepara para o futuro que Deus disse, não acredita no futuro que Deus disse. Se Deus disse algo para você, você não está se preparando, é porque você não acredita no que Deus disse. Se você não está se preparando, é porque você não acredita no que Deus disse. Mas se você acredita que o Senhor falou e Ele vai te levar, e Ele vai fazer, vai acontecer, você já começa a se preparar, porque a fé, ela me prepara para aquilo que eu acredito. Noé, ele tinha fé. Noé tinha fé. Outro ponto que eu aprendo com Noé, ele era obediente. Noé obedeceu ao Senhor, ele ouviu a voz de Deus, e ele não questionou, ele obedeceu. Ele foi atrás da madeira cipreste, ele preparou as ferramentas, ele levou aquela madeira, ele preparou andaimes, ele construiu tudo aquilo. 120 anos, queridos, de serviço, 120 anos, porque ele ouviu a voz de Deus e obedeceu.
Ah, queridos, que o Senhor nos dê um coração de Noé, para sermos obedientes à palavra do Senhor, para sermos obedientes àquilo que o Senhor nos pede. Imagine que os animais obedeceram ao Senhor, entraram na arca sem questionar. E hoje a gente vê as pessoas batendo o pé, hoje as pessoas, sabe, emburradas porque não querem obedecer aquilo que o Senhor pede. Em nome do Senhor Jesus, tenhamos um coração, sabe, um coração de Noé que obedece. Noé, ele tinha fé, Noé era obediente, Noé ouvia Deus. Noé ouvia Deus, Noé não ouvia as pessoas, ele ouvia Deus. Porque se ele ouvisse as pessoas, ele teria parado o projeto de Deus. Ele teria desistido, porque com certeza ele ouviu muita crítica. Cara, não vai chover, isso é loucura. Já se passaram 50 anos, cara, já se passaram 100 anos, já se passaram 110 anos. O Noé não ouvia a voz de fora, Noé ouvia a voz que estava dentro, que era do Senhor Deus. Noé ouvia o Senhor, queridos. Em todos esses anos, Noé ouviu muitas críticas e com certeza também ouviu críticas na sua casa, com certeza a sua mulher também o criticou, com certeza os seus filhos também falaram alguma coisa, mas os ouvidos de Noé estavam tapados para aqueles que estavam lá fora. Noé, ele estava ouvindo a voz de Deus. Outra coisa que eu aprendo de Noé, eu ouço a voz de Deus, por deixar de ouvir a voz de Deus. Lá no paraíso, Adão e Eva pecaram porque deixaram de ouvir a voz de Deus e foram ouvir a voz da serpente. Queridos, a minha pergunta hoje é: quem nós estamos ouvindo? Quem nós estamos ouvindo? Será que nós estamos ouvindo o inimigo das nossas almas? Será que nós estamos ouvindo os críticos que estão condenando o nosso serviço? Ou será que nós estamos ouvindo uma voz divina do céu, nos direcionando a um projeto, queridos, que vem do Senhor? Quem nós estamos ouvindo? Quem você está ouvindo? Quando nós ouvimos o Senhor, nós construímos na sua medida. Quem ouve o Senhor, constrói na medida do céu. Quem ouve o Senhor, constrói conforme o projeto do céu. Eu não vou construir segundo a minha vontade, ou aquilo que eu acho certo, aquilo que eu penso que é certo, não. Noé, ele pegou toda a planta do céu. Noé ouviu as instruções do céu, as medidas do céu. Deus procura homens que estão ouvindo o céu para construir algo que vai salvar vidas. Deus, o Senhor está procurando pessoas aqui na terra que vão construir o padrão do céu. Noé recebeu um padrão do céu e Noé estava executando o padrão do céu. O Senhor ainda hoje busca pessoas que estejam construindo algo com o padrão do céu, não o padrão da minha mente, não o padrão do meu entendimento, não o padrão daquilo que eu acho, mas o padrão que eu recebi do céu, aquilo que está nas escrituras, aquilo que o meu Pai diz, aquilo que o Senhor diz. O Senhor está buscando pessoas que construam segundo a ordem divina, não o meu entendimento, em nome do Senhor Jesus. Construa aquilo que o Senhor falou, não é a sua ideia, não é a minha ideia. Construa segundo as medidas e os padrões do céu. Construa segundo as medidas e os padrões do céu, ainda que você seja criticado, ainda que você seja humilhado. Construa segundo os padrões do céu, construa segundo as medidas que o Senhor te mandou. Aquilo que salva é o que tem o padrão do céu. Aquilo que guarda é o que tem o padrão do céu. Aquilo que preserva a vida é o que tem o padrão do céu. Não é aquilo que eu faço pelo meu entendimento, é porque o fulano está fazendo, eu vou fazer igual, porque o Beltrão está fazendo, eu também vou fazer igual. Não, é o padrão do céu, aquilo que preserva a vida vem de Deus, aquilo que preserva a vida tem medida do céu, não é do coração do homem, não é do nosso entendimento, é do coração do Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, em nome do Senhor Jesus. Outro ponto que eu aprendo, queridos, Noé era perseverante. Perseverante. Foram 120 anos, Silvia, 120 anos, Jeremias, 120 anos, Marta, trabalhando no projeto do céu, 120 anos sem parar, 120 anos sem desistir, 120 anos sem desanimar, 120 anos sem desacreditar. Tem pessoas que estão há 2, 3 anos no serviço de Deus e começam a desistir. Apareceu a pandemia, eu vou desistir. Parar nos cultos, eu vou desistir. Não, foram 120 anos. A perseverança
vida de Noé durou mais do que a vida de muitas pessoas. 120 anos ali, fiel ao Senhor, perseverando, porque ele acreditou na palavra, ele acreditou no que o Senhor tinha para ele. Noé perseverou. Persevere. Pastora Lígia, hoje eu estou há 10 anos, eu estou há 20 anos, eu estou há 30 anos. Noé esperou 120 anos e ele preservou toda a sua casa por causa da obediência. Não desista em nome do Senhor Jesus. Persevere em nome do Senhor Jesus. Persevere em nome do Senhor Jesus. Persevere, queridos. Foram 120 anos trabalhando naquela arca. 120 anos. Você sabe o que é isso? Não, você não sabe. Porque muitos de nós aqui não chegamos nem na metade de 100 anos. 120 anos de serviço. Pessoas que desistem por meses. Pessoas que desistem porque está há 5 anos orando. Pessoas que desistem porque está há 3 anos orando. Pessoas que desistem porque está há 10 anos orando. O que é 10 anos para quem trabalhou 120 anos num projeto? Persevere. Noé era perseverante. O último ponto que eu aprendo com Noé. Noé temia o Senhor. Noé temia o Senhor. Como assim, pastora João, que ele temia? Quando ele sai da arca, a primeira coisa que ele faz é construir o altar. E Noé viveu diante de uma sociedade perversa, corrupta, violenta, imoral. Mas Noé não se corrompeu porque ele temia a Deus. O temor do Senhor no meu coração. Eu posso viver no meio dos imorais, eu posso viver no meio dos corruptos, eu posso viver no meio da falsidade, da violência, mas eu não vou me corromper porque eu estou temendo ao Senhor. Noé não se corrompeu. Noé viveu aqueles 950 anos. Noé não se corrompeu. Noé tinha temor a Deus, ele viveu diante daquela sociedade moral, imunda, mas não se corrompeu. Ele temia o Senhor. O temor no seu coração faz você ficar na presença de Deus, não desistir, sabe? Tá ali temendo a Deus, trazendo, sabe, obediência no coração, santidade. O Senhor diz, o Senhor descreve como era a sociedade. Eles são imorais, eles são violentos, eles são corruptos. Mas Noé não. Noé estava no meio da imundície e não se sujou. Como diz o poema Graça da Garça, a arte de viver em meia lama sem sujar suas vestes. Porque Noé temia a Deus. Por uma geração que teme ao Senhor, eu posso andar no meio de toda a imundície, mas eu não vou me sujar. Porque toda oportunidade que eu tiver, eu vou construir um altar ao Senhor de adoração. Toda oportunidade que tiver, eu vou levantar um altar ao Senhor, assim como Noé fez. Que sejamos como Noé, queridos. Tenhamos fé, sejamos obedientes, possamos ouvir o Senhor, perseverantes, e temer ao Senhor em nome do Senhor Jesus Cristo. Possamos temer ao Senhor. Diante dessa palavra, queridos, eu digo para você, não perca a sua fé, se prepare. Se prepare, alinhe o seu coração para aquilo que o Senhor tem para a sua vida. Aquilo que o Senhor designou para ti, se prepare, não espere o dia chegar. Não espere o dia chegar. Quando o dia chegar, você vai estar preparado. Quando o dia chegar, você vai estar preparado. O nome Noé significa, Noa, no hebraico, significa descanso ou repouso, né? Descanso ou repouso. Noé significa descanso ou repouso. E aí que em Mateus 24, 36 diz que quando o Senhor voltasse, serão dias de Noé. Serão dias de Noé, né? Porque estaria toda essa maldade, essa corrupção, essa imoralidade. Mas eu associo o nome de Noé, repouso e descanso, com a volta de Jesus, queridos. Quer dizer o quê? Dias de Noé, quando Jesus voltar, nós entraremos para o descanso e repouso eterno. Dias de Noé. Dias de Noé para a igreja, descanso e repouso eterno. Mas para as pessoas que vão ficar, juízo.
dias de Noé, descanso e repouso, vai chegar esse dia. E que quando esse dia chegar, o nosso coração seja como o coração de Noé, para viver os dias de Noé com o coração de Noé, para viver os dias de Noé com o coração dele, um coração que é de repouso, um coração de descanso, em nome do Senhor Jesus Cristo. Tenha fé, trabalhe, sabe, com a sua vida, seja um pregador do Senhor, mas não com as suas palavras, mas com a sua vida, com o seu serviço, com o seu, aquilo que você faz. Ah, tá a pandemia, tudo parou, eles pastorando, não, nós não paramos, a igreja não parou, queridos. A igreja não parou. A igreja, ela continua viva e operante. A igreja não está de férias, continua viva e operante, vamos trabalhar. A gente não pode ter, não tem púlpito, mas eu tenho o meu serviço, eu tenho a minha vida, eu tenho o meu testemunho. Sejamos como Noé nesses dias, em nome do Senhor Jesus. Sejamos como Noé esses dias, que essa palavra vem trazer alinhamento para o seu coração, que essa palavra vem trazer despertamento para o seu coração, em nome do Senhor Jesus Cristo. Que essa palavra venha nos fortalecer, venha nos animar, venha, sabe, fortalecer a nossa fé, venha alinhar o nosso coração com as verdades do Senhor. Sejamos como Noé, construa, pega os padrões do céu, ouça o que Deus está te falando, construa aquilo que vai preservar a sua casa, a sua família. Aqui o livro de Hebreus diz que ele construiu, queridos, e a sua família foi poupada. Aquilo que eu faço, aquilo que eu construo pode guardar vidas, pode preservar vidas, pode preservar famílias, em nome do Senhor Jesus Cristo. Que essa palavra alcance o teu coração e te abençoe. Que essa palavra alcance o teu coração e alinhe o teu coração com o céu. Que essa palavra alcance o teu coração e cause despertamento. Que você seja convencido acerca de quem é Deus e queira conhecê-lo profundamente através dessa palavra em nome do Senhor Jesus. Que essa palavra cure o teu coração e as tuas emoções. Que essa palavra seja uma chave que vai abrir portas, que vai quebrar cadeados em nome do Senhor Jesus, que essa palavra seja um pão que vai te alimentar por 40 dias, seja água que vai saciar a tua sede, não porque sou eu que estou falando, não, porque essa palavra não é minha, essa pregação não é minha, essa palavra é de Deus, essa palavra é do Eterno, isso não é meu, não vem de mim, queridos, em mim não há beleza, em mim não há graça, essa palavra é dele, essa palavra vai trazer transformação na minha e na sua vida, em nome do Senhor Jesus. A pregação não é minha, a palavra não é minha, a palavra é dele. Em nome do Senhor Jesus. Feche os seus olhos, vamos orar agora. Vamos falar com o Senhor, o Deus de toda a vida. Que possamos ouvir o Senhor, sermos obedientes a Ele. Que possamos ter um coração perseverante, um coração cheio de temor. Um coração, sabe, que se prepara, uma fé que se prepara. Uma fé que se prepara para aquilo que o Senhor tem para nós. Pastor Elijão, eu tenho que preparar minha casa que eu vou morrer. Não, não é preparar para morrer. Não é preparar para o juízo, é preparar para o futuro que o Senhor tem para ti. O futuro que o Senhor tem para os teus filhos, em nome do Senhor Jesus. O futuro que o Senhor tem para os teus netos, sejamos geracionais. Eu não estou falando de uma preparação de morte, eu estou falando de uma preparação de vida, uma preparação de ensino, uma preparação intencional para aquilo que o Senhor tem para nós e para a nossa casa, para os nossos filhos, para os nossos netos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Eu libero uma palavra sobre ti, de despertamento, de alinhamento, de preparo, uma fé que vai se preparar. A partir de hoje você vai se preparar nas escrituras, se preparar na palavra, se preparar a sua casa para a vida. Eu estou falando de vida em nome do Senhor Jesus. Eu estou falando de vida. Prepara os seus filhos para a vida, prepara os seus netos, a sua descendência em nome do Senhor Jesus Cristo. Eu te abençoo em nome do Senhor Jesus, que essa palavra gere em ti, sabe, mudança, renovo, que essa palavra gere em nós, queridos, transformação, que permaneçamos no Senhor até que Ele venha, permaneçamos no Senhor até que Ele venha, em nome do Senhor Jesus. Aprenda como com Noé, estude
estude a vida de Noé, estude as características de Noé, estude, queridos, sobre Noé e aprenda em nome do Senhor Jesus Cristo. Permanecemos no Senhor até que Ele venha. Aonde você estiver, aqui em Roraima, em São Paulo, no Rio Grande do Sul, em outro estado, onde você estiver, eu libero vida sobre a tua vida, sobre a tua casa, em nome do Senhor Jesus. Que Deus te abençoe até que Ele venha.